Olha só, nós já estamos no mês de setembro, encerrando setembro já. Quase um ano da gestão petista. E a campanha eleitoral segue a todo vapor, todo mundo visando 2026. Só que tem um detalhe: a esquerda já tem um candidato, Lula. E a direita tem muitos querendo, mas ninguém sabe quem é o candidato correto. Já tem uma aposta, Romeu Zema, e aí a militância jornalística caiu em cima do Zema, porque Lula já acha que ele vai ser o seu opositor. E é lógico, vai passar por muitos momentos difíceis o Romeu Zema. Também a gente vai falar de uma multa que resolveram ressuscitar. Pois é, o governo petista tem o poder de ressuscitar. Ressuscitar multas, penalidades, impostos e o alvo da vez. Se eu contar, você não acredita. Bolsonaro. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos falar também do ministro da Justiça que você mais gosta na vida, Flávio Dino. E dessa vez ele é tão amado, mas é o governo do amor, que ele está recebendo pancada da direita, mas da esquerda também. E muito da esquerda. Só que da direita ele já está acostumado. Da esquerda, doeu. E ele já se manifestou, já comentou sobre isso nas suas redes sociais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e muito mais aqui no nosso editorial. Então, seja bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com você e que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos. A nossa ideia aqui é repassar para você um pouco mais do que vem acontecendo na política. A gente tenta acertar ao máximo, a gente preza por uma democracia de verdade, uma democracia que não há perseguição, que tem liberdade, liberdade de falar, liberdade de expor, liberdade de fazer oposição, liberdade de ouvir. É isso que a gente espera. Então, seja muito bem-vindo se você procura um canal independente, um canal imparcial, que só quer entender um pouco mais da política. E bora começar? Já tomei muito seu tempo. Só não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Isso é muito importante para a gente. Vamos começar aqui, pessoal. Olha só. Falando do Romeu Zema. Essa matéria aqui foi do Estado de Minas e diz o seguinte: no entorno de Lula, a leitura é que Zema constrói a candidatura para 2026. E aí, pessoal, a gente precisa entender um pouco mais o quanto a mídia atual não passa de uma militância. A visão deles, desses pseudo-intelectuais transvertidos de jornalistas, é de que eles são os censores do certo e do errado. Eles que dizem para você o que é certo e o que é errado. E aí, você vai ver o viés totalmente voltado à esquerda e da falsa democracia de que eles dizem que venceu, porque não é bem assim. A gente está vendo perseguição e outras coisas. Olha só. Ulisses Guimarães e Tancredo Neves, no período da redemocratização, cunharam uma expressão para referir-se ao estolho totalitário da ditadura. Olha que interessante. Guarda essa palavra. Estolho totalitário da ditadura. Os touros broncos trabalhavam para isolar tais figuras da cena política. Ouviram, certo? Trabalhavam para isolar tais figuras da cena política. E isso, na visão deles, é democracia. O país vive momentos ainda difíceis, mas os touros broncos estão, de novo, na alça de mira. Apesar disso, embora do novo, Romeu Zema continua acenando para o passado, sem entender a nova lógica. Você tem noção aqui que é um jornalista defendendo a nova lógica da democracia relativa. Ou seja, vamos pegar todos aqueles que são da direita, porque se tem uma coisa que Zema não é em Minas Gerais, é totalitário e autoritário. Pelo contrário, é o outro lado. É o outro lado dessa foto aqui que eu coloco para vocês, tá? É o lado da esquerda, que é o totalista autoritário aqui. E aí, a gente vê que nessas narrativas dos jornalistas, eles chancelam o autoritarismo do governo, chancelam a atuação, inclusive, de ministros, colocando a Polícia Federal, fazendo articulações para ir atrás de opositores, porque eles consideram o touro bronco, aquele que vai ser contra a visão de mundo deles.
Se isso não é autoritarismo, eu não sei mais o que é. Liberdade de expressão, diálogo, debate, isso sim é o que entra dentro da democracia. Agora, extirpar alguém, expurgar, até coaduna muito com a fala do Lula, né? Essa gente precisa ser extirpada. Essa é a visão que eles têm. Essa é a visão autoritária, essa é a visão fora do contexto que eles têm. Um lado tem que ser calado. A gente viu até influenciadores comunistas falando isso. Vamos falar agora do Jair Bolsonaro, tá? Pessoal, eu tô errando um pouco nas câmeras porque eu tive que trocar o aparelho aqui. Vocês sabem que o meu deu pau, né? Pipou. Então eu tô errando um pouquinho. Mas aos poucos a gente se adequa aqui. Vamos lá. Matéria do Estadão, pessoal. Olha só isso. O IBAMA revalida a multa de Bolsonaro por pesca irregular. E ex-presidente fala em perseguição. Não é só o ex-presidente. Outros também falaram em perseguição. Outros, inclusive do PCO, falou que Bolsonaro vem sendo perseguido. Mas olha só, o interessante dessa situação aqui. Dá uma olhada. Crime ambiental. O IBAMA reabriu um processo que multou o ex-presidente Jair Bolsonaro em 10 mil por praticar pesca ilegal em área de conservação ambiental no litoral do Rio de Janeiro em 2012. E aí vocês vão entender aqui, ó, o princípio da segurança jurídica, e aqui é uma ilegalidade sem tamanho. O que aconteceu? 2012, Bolsonaro era nada mais, nada menos do que um mero deputado do baixo clero. Né? Baixo clero não participava ali dos diálogos cabulosos com a turma do mensalão e tudo mais, então era só um cara pequeno do baixo clero. E aí ele foi pescar numa área lá no Rio de Janeiro, onde era considerado uma área imprópria para pescaria. E aí foi pego pescando, tomou uma multa. E essa multa, no valor de 10 mil, se eu não me engano, tem que confirmar, mas 10 mil reais, essa multa ficou esperando o processo andar. Em 2019, a Advocacia Geral da União, uma vez que ele se tornou presidente, foi e deu um parecer de que já havia sido prescrita o prazo de cobrança dessa multa ambiental. Então, deu o parecer e no processo administrativo, ele deu ganho de causa para o Bolsonaro e arquivou o processo. Então, o Bolsonaro ganhou ali, dizendo que já estava prescrito. Agora, o IBAMA resolve recuperar esse processo falando que não, que a AGU errou, que não tinha nada disso não, e que não estava prescrito. Retoma e vai aplicar a multa ao Bolsonaro. E aí, tem o princípio da segurança jurídica. Então, quando você tem uma decisão favorável de um órgão, isso não pode ser revisto depois ao bel prazer. Não que a decisão no processo administrativo ela tenha, igual no judicial, o que a gente chama de coisa julgada. Não, coisa julgada é aquilo que não dá para rever mais. Mas quando é uma decisão que aplica penalidade, assim como no âmbito tributário, e você consegue uma decisão benéfica, favorável, ela cria sim uma coisa julgada administrativa. Ou seja, você não pode, depois de ter ganhado, depois de ter conseguido a vitória num processo, esse processo ser revisto e você voltar a ser processado por um processo que você já ganhou. Onde está a segurança jurídica dessa história? Não existe. Então, realmente, Bolsonaro fala em perseguição política e não fala à toa. Vamos falar da OAB agora, tá? Bora lá. Ó, matéria do R7. Eu sempre cito a fonte para vocês. Ó, OAB pede ao STF que reconsidere decisão de julgar réus do 8 de janeiro no plenário virtual. Vamos explicar essa história aqui para vocês. O STF fez vamos dizer assim, aquele evento teatral que foi o julgamento dos réus do 8 de janeiro. Algo que deveria ficar na memória do brasileiro para mostrar que todo aquele que não for a favor do sistema é alguém que atenta contra a democracia. E por isso, um cara que invade um prédio público, que não é de esquerda, porque se for de esquerda está tudo bem, mas que não é de esquerda, invadir um prédio público, seja ele alguém que depredou ou não, ou só estava lá, é alguém da turba, e essa turba pega mais pena
do que alguém que comete um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte. Coisa assim, sabe, assustadora o que aconteceu. E aí, o recado já foi dado. Vieram, televisionaram, já passaram em todas as mídias, todo mundo já entendeu. Olha, se você atentar contra a democracia, é 17 anos de cadeia ou mais. Então, o que nós mandarmos, você tem que seguir. Ponto. E aí, o quarto réu ainda vai ser julgado. E aí, qual que é a história agora? Joga para os plenários virtuais, não vai ter nada daquilo, talvez até acharam que a repercussão não foi legal, não vai ter nada daquilo televisionado, vai ser colocado em sigilo, porque eles só vão dar o voto, e no final o veredito, igual o Lula tinha falado, lembra? No final, o veredito final, porque o processo é em segredo de justiça, a população não vai ter acesso, não tem a publicidade devida, então no final, foi condenado tantos anos e ponto, você só vai saber disso. E aí o AB agora resolveu se manifestar. Quase que pede, por favor, reconsidere, julgue para que o brasileiro possa ver. Na verdade, se pegou para fazer, não dá para mudar a regra no meio da história. Todos os julgamentos deveriam seguir a mesma regra dos primeiros. Ou cabe a exceção aqui em julgamentos? Pois é. Então, foi por isso que a OAB se manifestou e quer que seja um julgamento público, aberto para que as pessoas vejam. Bora falar agora do ministro da Justiça, Flávio Dino. Matéria aqui do O Antagonista. O antagonista que vem pegando no pé do Flávio Dino pra caramba. O antagonista tá uma boa oposição, tá? Em relação a Flávio Dino, ao Lula, e eu tô gostando de ver isso. Bora pra cima? Vamos lá. Especulações para o STF. Dino critica a onda desvairada de ataques. Onda desvairada de ataques. O ministro da Justiça e Segurança Pública mandou recados. Ele é um homem que gosta de mandar recados. Para a oposição e também para os petistas, que estão de olho no seu posto. E ele deixou bem claro que não admite, estão duvidando até do conhecimento jurídico dele, a gente falou sobre isso aqui. Só que isso aqui representa uma coisa. Representa que nem os petistas e nem a oposição estão satisfeitos com o posicionamento de Dino. Mostra que até o grande consórcio da mídia, ou seja, a mídia tradicional, não está gostando nem um pouco da atuação do Flávio Dino, até por características autoritárias mesmo, sabe? E que é um escárnio. Ontem, um jornalista falou, e um brilhantismo, de que é um escárnio indicar um político para o STF, porque o Dino é político eleito. Entendam. Dino é um senador da República eleito. Está eleito. Tem mandato. Só está afastado porque está exercendo a função de ministro da Justiça. Tá? Então ele é um político. E é o próprio Senado, do qual casa que ele faz parte, que ele vai ser escolhido. Então é um escárnio sem precedentes, e também tem a questão do notório saber jurídico e reputação ilibada. Esse é outro ponto que é questionável. O notório saber jurídico, nas palavras do próprio Ives Gandra Martins, está muito além de ser advogado e ter passado na OAB, ou ser juiz e ter passado num concurso. Vai muito além para disso. O Dino mesmo, há muito tempo, não é juiz mais, é político. Então, você entenda que o notório saber jurídico, reputação ilibada, é aquele cara que tem livros escritos, participação acadêmica, deixou um legado para o mundo jurídico. Tá? E não é o caso aqui nem do Flávio Dino, assim como do meu também não tem esse legado jurídico. Mas, enfim, aí está recebendo paulada de ambos os lados, no bom sentido, né? Vamos lá, ou no mal, né? Porque é críticas mesmo. Vamos lá. Matéria do Estadão, pessoal. Juiz, e aí vocês vão ver aqui uma coisa boa que está acontecendo. Juiz dá 5 dias para o governo explicar interesse em compra de novo Aerolula. O juiz Marlon Souza, parabéns Marlon Souza, da 7ª Vara Federal do Distrito Federal, deu prazo de 5 dias para que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva se manifeste sobre o interesse do Palácio do Planalto em comprar um novo avião presidencial. A decisão é desta segunda-feira, dia 18, e foi
tomada após deputados da oposição moverem uma ação na justiça para barrar preventivamente a aquisição de um novo aerolula. Os parlamentares entendem haver gravíssimo dano ao erário público, desvio de finalidade e afronta o princípio da moralidade. Com toda certeza, cada um desses pontos expostos aqui é verdadeiro. Afronta a moralidade pública, afronta os gastos ao erário público. Só que aí que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Lembra que o judiciário tem pessoas independentes ali dentro, no início da cadeia? Lembra da juíza Ludmila, que foi afastada? Tem o Sebastião Coelho, desembargador, que foi afastado. E tem N juízes de primeira instância que não estão nem aí com essa história política. Só querem fazer o seu trabalho da forma que precisa ser feita. E aí, esse é o juiz que tem todo o meu respeito. Não está nem aí se é Lula, se é Bolsonaro, e se a coisa é absurda e vergonhosa como essa, de um avião de 400 milhões enquanto a população passa fome, esse juiz vai falar, explica porque eu vou suspender isso aí. E é assim que tem que ser. Tá? E é assim que tem que ser. Se bem que tem muita coisa aí que nem era papel do judiciário e agora é. E se já é, os juízes que usem isso também a favor da sociedade. E tá certo o juiz em mandar explicar e, de preferência, que cancele, impeça qualquer tipo de ação nesse sentido, né? Eu tenho essa visão aí que deveria ser impedido qualquer ação nesse sentido. Bora falar de um cara que está chamando a atenção demais com comentários polêmicos, tá? Esse aqui, para quem não sabe, é o Javier Milei, da Argentina, né? E tá com grande chance de ganhar. Ele é alguém que veio para atrapalhar os planos do Lula. E aí, olha só o que ele diz. Não negociarei com a China, Lula e nenhum outro líder comunista. Chamado de o Trump argentino, o candidato à presidência da Argentina não mede palavras. Não só não farei negócios com a China, como não negociarei com nenhum país comunista. Sou defensor da liberdade, paz e democracia. Não existe espaço para negociar com a China, Putin ou Lula. E, enfim, o grande ponto aqui é que o Lula, hoje, no cenário internacional, não tenho dúvidas que ele está colocado aqui, no mesmo prato, no mesmo saco que Putin, Xi Jinping e os demais. Aí, Cuba, Nicarágua, é essa turma que o Lula defende. E assim, a gente começa a ver isso das falas do Lula na ONU. Pelos progressistas, acharam as falas maravilhosas. Era a Vera Magalhães, por exemplo, era tudo que um verdadeiro estadista diria, falaria. Deu algumas falas para agradar a militância petista, mas está tudo bem. Não é isso não, pessoal. Tudo errado. O cara foi no ponto errado da história. Lula deveria apostar no que realmente o Brasil tem de valoroso e bom para entrar no comércio, no mercado internacional. Parar um pouco da questão ideológica. Focar um pouco no que realmente vai resolver o problema do povo brasileiro. Lula já está senil ao pensar que é presidente do mundo. Faça-me rir. Mal consegue olhar os problemas internos do nosso país. Não sou eu que estou falando. Olha só o que o Mangabeira falou. E é isso que está acontecendo. Olha o que o Ciro Gomes fala o tempo todo. Olha que até o pessoal da Globo News está falando sobre essas ações desvairadas do Lula. Com exceção daquele militante alienado que ataca qualquer um que critica o Lula, a gente começa a perceber que realmente o povo está entendendo que é Lula, não é por isso que a sua popularidade vem caindo cada vez mais. Tá certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do editorial. A gente volta às 4 horas com mais conteúdo para vocês, tá? Lembrando que são 5 editoriais por dia, umas 9 horas da manhã. Ó, já estou até querendo fazer mais. Umas 9 horas da manhã, uma ao meio-dia. Nós temos um editorial às 4 da tarde, umas 7 da noite e umas 9 da noite, tá bom? Então,
Espero que vocês acompanhem, gostem do nosso conteúdo. O nosso intuito aqui é falar sobre a democracia verdadeira, aquela que dá liberdade para todos atuarem, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.